This call is now being recorded. Show! Bom dia, meus queridos. Então, vamos aqui dar continuidade para a nossa segunda parte de desequilíbrio ambiental ou desequilíbrio ecológico. É um assuntozinho muito importante, muito relevante e que eu particularmente gosto muito, porque é de fácil compreensão. Se você prestar atenção, você entende. E como eu falei para vocês, é um assunto extremamente relevante. Aí tem alguns pontos que eu não trabalhei na aula passada e que eu vou trabalhar agora com vocês. Lembrando, se você tiver dúvida, fique à vontade para perguntar. Pessoal, um dos tópicos que eu não trabalhei na aula passada é poluição térmica. E, professor, existe poluição térmica? Existe sim. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro, a gente viu na semana passada os tipos de poluição. Os principais tipos de poluição, pessoal, são três, os principais tipos. Nós temos a poluição da água, nós temos a poluição do ar, poluição atmosférica, e temos a poluição do solo. Só que além dessas três principais, que são aquelas mais cobradas, existem outros tipos de poluição, como é o caso da poluição sonora, da poluição radioativa. Tem também a poluição térmica. A poluição térmica é um tipo de poluição da água, certo? Poluição térmica é um tipo de poluição da água. Poluição térmica, como você já deve ter imaginado, está relacionado com a temperatura térmica da água. O Iago está perguntando, a poluição térmica é mais uma consequência das outras, né? Mais ou menos, Iago, certo? Vocês vão ver aqui que a poluição térmica ela é um tipo de poluição da água, mas ela é um pouquinho diferente. Vamos lá, a poluição térmica, como eu disse para vocês, está relacionada com a temperatura da água. Pessoal, deixa eu ler aqui para vocês a definição, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, a poluição térmica consiste no aquecimento das águas dos rios, mares e lagos, pelos despejos de águas quentes utilizadas na refrigeração de refinarias, siderúrgicas e indústrias diversas. Nessas águas aquecidas, há menores quantidades de oxigênio dissolvido e isso pode levar à morte por asfixia de algumas espécies. Então, o slide, ele aqui é extremamente autoexplicativo, ok? Ele é extremamente autoexplicativo. Pessoal, o que acontece? Existem algumas indústrias, como siderúrgicas, termoelétricas, usinas nucleares, que elas utilizam a água durante o seu processo. E essa água aquecida, ela é despejada nos corpos d'água. Consequentemente, quando tu joga água aquecida em um corpo d'água, quando tu joga água aquecida em um rio, em um riacho, em uma lagoa, a tendência é que a temperatura daquele local aumente. Então, qual é o efeito imediato que pode causar? A morte dos seres vivos que estão naquele local. Eles podem ser o quê? Fritados, dependendo da temperatura da água. E não se esqueça, vamos lá para a física, né? Não se esqueça, pessoal, é por isso que desequilíbrio ambiental é tão cobrado no Enem. Porque, na minha opinião, desequilíbrio ambiental é um dos assuntos que existe mais interdisciplinaridade. Então, vamos lá para a física. Pessoal, a gente viu em física, vocês estudaram em física, que a água retém calor. Então, a água, o que isso significa? A água ela demora mais tempo para esquentar e também ela demora mais tempo para esfriar. Então, quando você joga uma grande quantidade de água quente, com elevada temperatura em um corpo d'água, a tendência é que aquela temperatura elevada ela perdure durante um longo tempo. E dependendo da temperatura, os animais eles podem morrer, eles podem ser fritados. Só que, além disso, tem outro detalhe extremamente importante que eu vou destacar aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Nessas águas aquecidas, há menores quantidades de oxigênio dissolvido. Pessoal, algumas pessoas não sabem, mas na água existe oxigênio. Evidentemente, em menor quantidade do que na atmosfera, mas tem oxigênio na água. Os seres que vivem na água, eles também são aeróbicos, a maioria deles. Eles também precisam de oxigênio para respirar, ok? Então, a água, ela meio que dissolve o oxigênio que está presente no ar. O ar não está em contato com a água, então a água, ela meio que captura o oxigênio que está no ar. Né? A água, quando está em movimento, ela faz essa dissolução do oxigênio, ela dissolve o oxigênio.
Então, a molécula de oxigênio, que é o O2, ela fica presa entre as moléculas de água, H2O. Agora pensa comigo, física novamente, e química também. Pensa comigo, se tu aquece a água, as moléculas de água, elas passam a vibrar mais. Quando as moléculas de água passam a vibrar mais, essas moléculas de oxigênio que estavam presas na água, elas são liberadas para o ar. Então, por isso que água aquecida, não se esqueça disso, água aquecida apresenta uma menor quantidade de oxigênio dissolvido. Beleza? E aí, professor, ora bolas, os seres que estão vivendo nesses corpos d'água, eles precisam de oxigênio para sobreviver. Se a quantidade de oxigênio cai, a tendência é que esses seres eles morram por asfixia. Entendido o que é poluição térmica? Aqui a Ariadne, ela deu uma contribuição. Ela disse que no Canadá, os crustáceos de um rio, eles morreram, né? Eles foram cozidos. Exatamente. Isso aí é muito comum de acontecer, pessoal, por incrível que pareça, principalmente em grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos, onde tem grande quantidade de empresas, eles jogam os dejetos, o esgoto, nos riachos, nos lagos. Então, isso aqui pode acontecer sim, é mais comum do que a gente pensa. Tem como reverter a carência de oxigênio quando a água esfriar, certo? Quando a água esfriar, o oxigênio ele vai voltar a ser dissolvido na água. E lembrando que na água também tu tem seres fotossintetizantes que liberam oxigênio para a atmosfera e também na água. Ok? Então, depois de um certo tempo, volta ao normal. Tranquilo? A poluição térmica ela tem um efeito meio que imediato. O problema é que, normalmente, essas empresas, né, elas ficam jogando água, né, substâncias com temperatura elevada de forma constante no corpo d'água. Então, se tu fica o tempo todo jogando água com temperatura elevada, a tendência é que aquilo ali se mantenha por muito tempo. Então, tem que parar de jogar essas substâncias, em especial água quente, em corpos d'água. Beleza? Aqui tá perto, aí se jogar água gelada, aí é muito... É a mesma coisa de querer enxugar gelo, né, pessoal? Porque aqui a gente tá falando em grandes quantidades de água. O interessante, eu entendi o que a Ariadne quis dizer. O interessante é que essas indústrias, essas empresas, antes de jogar água nos rios e nos lagos, elas resfriassem essa água, né? O interessante seria que fosse feito esse processo de resfriamento, mas não é isso que acontece. Beleza? Aqui, marés negras, isso aqui eu já expliquei para vocês. Então, eu vou só passar por cima. Professor, por que você colocou novamente maré negra, se você já tinha explicado na aula passada? Pessoal, primeiro, porque eu tinha colocado só as imagens no slide passado. Segundo, porque tem alguns pontos sobre maré negra que eu não expliquei para vocês, que eu quero explicar hoje. E tem um outro assunto que está relacionado com maré negra, que eu não trabalhei com vocês, que eu também quero trabalhar. Então, vamos lá. O que são marés negras? Chama-se maré negra a um derrame que ocorre devido a um acidente ou prática inadequada que contamina o meio ambiente, especialmente o mar, com produtos petroleiros. Então, vocês já sabem, pessoal, falou em maré negra, eu estou falando em derramamento de petróleo no mar. Só no mar? Não, isso também pode ocorrer em uma baía, por exemplo, como ocorreu em 2010 na Baía de Guanabara, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Isso aí pode ocorrer também em um rio, pode ocorrer em um lago, mas normalmente quando se fala em maré negra, a gente está se referindo ao mar, beleza? Então, derramamento de petróleo em corpos d'água, rios, mar, lagoas, riachos. O caso mais comum de maré negra é o derramamento de petróleo por um petroleiro, geralmente em consequência de um acidente. No Brasil inventaram a praia negra. Qual o tratamento? É isso que eu vou explicar agora, Iago. Boa pergunta, viu? Então vamos lá. Causas da maré negra. Poluição dos mares e zonas litorais por grandes manchas de hidrocarbonetos. Todo mundo sabe que hidrocarboneto é o petróleo, né? O petróleo é um exemplo de hidrocarboneto, que é uma substância formada basicamente por carbono e hidrogênio. Outra causa de maré negra é quando você tem a ruptura, né, de oleodutos. O transporte de hidrocarbonetos em alto mar também é uma causa.
Então, quando os navios estão trafegando com grande quantidade de petróleo em alto mar, pode ocorrer um vazamento. Outra causa da maré negra são as atividades de exploração petrolífera offshore. Isso aqui são aquelas plataformas de petróleo, pessoal. Aquelas plataformas de petróleo trazem um prejuízo, um dano ao meio ambiente que vocês não têm noção. Já eu explico para vocês. Ainda consequências das marés negras. Bloqueiam a passagem de luz no mar, impedindo a realização da fotossíntese. Isso aqui eu tinha explicado para vocês. Essa é a principal consequência da maré negra. Então, pessoal, óleo e água não se misturam de jeito nenhum. Água polar, óleo apolar. E o óleo, no caso o petróleo, ele é menos denso do que a água, então ele tende a ficar na superfície. Então cria-se uma espécie de camada, né, uma espécie de cobertor sobre o mar, impedindo a passagem de luz. Consequentemente, os seres fotossintetizantes que precisam de luz, eles não vão conseguir fazer fotossíntese, muitos vão morrer, e aí você vai ter uma reação em cadeia. Os seres que se alimentavam dos seres fotossintetizantes também vão diminuir a sua população, também irão morrer. Os seres que se alimentavam dos consumidores primários também irão morrer, e assim sucessivamente. Outra consequência das marés negras: destrói a principal área de procriação para muitas espécies marinhas. Pronto, pessoal. Isso aqui eu não tinha falado na aula passada. Ó. A maré negra, além de atrapalhar a fotossíntese, a maré negra também destrói áreas de procriação de muitas espécies marinhas. Então, os locais onde as espécies se reproduzem. Lembrando que 25% dos seres aquáticos, eles se reproduzem nos mangues. Então, quando você tem uma maré negra, um derramamento de petróleo, esse derramamento de petróleo, essa mancha de petróleo, ela é expulsa pelo mar, né? O mar expulsa tudo, o mar não quer sujeira. Então, como o mar expulsa esse derramamento de petróleo, essa mancha, ela vai justamente para a região costeira, onde estão ali os mangues, e pode destruir essas áreas, causando sérios danos. Óleo nas praias do Nordeste, vou já falar sobre isso. Outra consequência, atingem as praias, acabando por prejudicar fauna e flora local, né, já tinha falado, causam enormes prejuízos na atividade piscatória, né, questão dos peixes, as famílias que dependem do peixe para sobreviver vão acabar tendo dificuldade, apresentam um forte impacto na atividade turística. Então o cara vai para a praia lá para tomar um banhozinho de praia, quando você tem um derramamento de petróleo desse tipo, acaba trazendo sérios problemas. E atinge a população de animais aquáticos. Muito bem. Possíveis soluções. Ah, menino. Aqui alguém tinha perguntado, né? Vamos lá. Possíveis soluções. Proibir os descartes ilegais, certo? Desses hidrocarbonetos. Fazer sempre a revisão de um barco que transporta petróleo quando sai para o alto mar. Aí aqui alguém mencionou a questão das praias do Nordeste, né, pessoal? Foi em 2019, se eu não estou enganado. Então, em 2019, todas as praias do Nordeste, pelo menos boa parte das praias do Nordeste, elas foram tomadas por petróleo, né? Teve um grande vazamento de petróleo em alto mar e foi justamente um barco possivelmente da Venezuela. Nós sabemos que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Entretanto, é um país que passa por dificuldades econômicas. O que eu estou querendo dizer? Possivelmente esse barco ele não passou por manutenção. Então era um barco impróprio para o transporte de petróleo. Por isso que ocorreu o acidente. E aí todo o Nordeste brasileiro foi atingido, inclusive praias do Sudeste brasileiro também foram atingidas. Aí muitas pessoas, isso aqui é um erro, muitas pessoas se reuniram, né? Para limpar as praias, os moradores locais, pescadores, enfim, e pegavam o petróleo com a mão, pessoal. Isso aqui não pode. O petróleo é uma substância tóxica, ela faz mal para a pele. Aqui as notícias, sobre a questão de maré negra, né? Notícias. Maré negra no Golfo do México é a maior da história. Eu me lembro, pessoal, de quando isso aqui aconteceu. Tem aqueles fatos que são marcantes, né, na vida da gente. Por exemplo, eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo no 11 de setembro.
né, quando teve lá o atentado contra as Torres Gêmeas. E eu me lembro também desse dia que ocorreu a explosão nessa plataforma aí lá no Golfo do México. Então, no dia 20 de abril de 2010, ocorreu o maior derramamento petrolífero que a história mundial já conheceu. Foram derramados no mar 780 milhões de litros de petróleo. Isso aqui ocorreu ali no Golfo do México. Entretanto, o responsável por esse acidente foi o governo dos Estados Unidos. Era uma petrolífera dos Estados Unidos, ok? Que estava ali extraindo petróleo naquela região. E é considerado o maior desastre ambiental da história. É o maior derramamento de petróleo da história. Vamos lá. Outra notícia que essa aqui tem a ver com o Brasil, ó. Pode cair aí no Enem de repente, né? Era madrugada do dia 18 de janeiro de 2000, quando um duto da Petrobras, que ligava a refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu e despejou aproximadamente 1,3 milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara. Olha aqui o pássarozinho, ó. Lembra lá que eu falei para vocês? Os pássaros, eles produzem um óleo que sobre as penas, que permite ele mergulhar na água e não ficar encharcado. Né? Quando ele se mela de petróleo, o petróleo e o óleo se misturam, então ele fica encharcado e acaba muitas vezes morrendo. Então esse aqui foi um acidente muito sério que teve aqui no Brasil. Baía de Guanabara, 2000. Talvez muitos de vocês não tivessem nem nascido. Talvez não. Vocês não estavam nascidos ainda. Outra notícia. Agora sim, ó, sobre a questão do vazamento no Nordeste. Pessoal, o vazamento de 5.000 toneladas de óleo foi um dos maiores desastres ambientais do litoral brasileiro. Atingiu mais de 130 municípios em 11 estados, sendo 9 do Nordeste e 2 do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela disse que o desastre também atingiu aproximadamente 300 mil trabalhadores do mar. Pessoal, como eu falei para vocês, até hoje é um mistério a causa desse acidente. Existem relatos que possivelmente foi realmente um navio venezuelano que sofreu um acidente em alto mar e esse óleo ele se dispersou e atingiu as praias do litoral brasileiro. Mas não é 100% de certeza, ok? Aí, como vocês sabem, as pessoas elas se reuniram para limpar as praias do Nordeste, né? Muita gente se reuniu, voluntários, pescadores, moradores, e alguns tiveram problemas sérios de saúde, irritação na pele, porque estavam pegando petróleo com a mão, e é petróleo cru, ele é extremamente tóxico, ok? Teve um impacto ambiental também, porque atingiu muitos mangues. Então, é um desastre em larga escala que não tem como a gente mensurar o tamanho do prejuízo. Pessoal, o problema quando acontece um desastre desse tipo aqui, da Baía de Guanabara, lá do Golfo do México, é que não tem como você mensurar o tamanho do impacto. Porque existem pontos que são afetados que você não tem a mínima noção. Então, realmente é muito complicado. É por isso que o petróleo deve ser o mais rápido possível ser substituído. Né? Hoje nós utilizamos ainda muito o petróleo como fonte de energia. Eu espero que daqui a alguns anos a gente diminua de forma drástica. O petróleo, pessoal, ele só traz coisa ruim. Pronto. Ó, isso aqui já caiu, pessoal, 2 vezes na prova do Enem. 2 vezes. Já caiu em vestibular. Biorremediação. Biorremediação. Professor, o que é isso? Biorremediação. Aqui está escrito errado, certo? O correto é aqui embaixo, ó. Biorremediação. Pessoal, biorremediação é quando você utiliza, bio é vida, né? É quando você utiliza micro-organismos para degradar substâncias tóxicas, como, por exemplo, o petróleo. Então, quando você tem uma maré negra, quando você tem ali um derramamento de petróleo, uma das alternativas, não é a única, uma das alternativas é você
lançar sobre aquele ambiente micro-organismos, para ser mais específicos, alguns tipos de bactérias, chamadas pseudomonas, e também fungos que degradam o petróleo. Aí eles vão degradar o petróleo em subprodutos atóxicos ou menos tóxicos. Então, é algo bom, que não causa desequilíbrio ambiental. Na verdade, pelo contrário, acaba nos ajudando bastante. Então, aqui, ó, biorremediação, que já caiu várias vezes no Enem, também chamada de remediação biológica, é uma técnica utilizada para minimizar os impactos ambientais causados pela poluição. Eu dei aqui o exemplo do petróleo. Alguém está falando? Eu. Sim. É porque, assim, elas são bactérias, seres vivos, né? Elas não vão afetar o ecossistema, não? Pronto, vamos lá. Pessoal, ó, boa pergunta. Bactérias são micro-organismos. Então, no caso aqui do petróleo que eu estou utilizando, lembrando, você pode usar biorremediação em outras situações. Eu estou colocando aqui o exemplo do petróleo. Aí você também pode usar biorremediação em esgoto, para tratar esgoto. Você pode usar biorremediação, por exemplo, quando teve o derramamento, o estouro das barragens de Brumadinho e Mariana, você pode usar ali a questão da biorremediação, e biorremediação é feita por micro-organismos, aí eu exemplifiquei, bactérias, pseudomonas e alguns fungos, mas também a biorremediação, isso na água, bactérias e fungos tu usa na água. Em solo, tu também pode usar a biorremediação para despoluir o solo. No solo, a gente pode usar plantas. Como assim usar plantas, professor? Pessoal, quando você tem um derramamento de metais pesados, por exemplo, digamos que o solo ele está contaminado com metal pesado, com mercúrio. Tu quer despoluir aquele solo, o que tu vai usar? Existem determinadas espécies de plantas que elas absorvem o mercúrio e transformam esse mercúrio em substâncias menos tóxicas. No caso aí da pergunta da Ariadne, né, se ia poluir o ambiente, não, essas bactérias elas não são nocivas, inclusive elas são anaeróbicas, ok? Normalmente quando você trabalha com biorremediação, você trabalha com seres anaeróbicos, então são bactérias anaeróbicas que vão degradar aquela substância que não é biodegradável. Lembra, petróleo não é biodegradável, metal pesado não é biodegradável, mas existem algumas exceções. Existem alguns seres que conseguem degradar em substâncias atóxicas, ou seja, que não fazem mal para o meio ambiente, ou em substâncias menos tóxicas. Então, a biorremediação é uma arma que deve ser usada e muito importante. Ok? Sim, sim. O Osés perguntou, quando as bactérias elas degradam essas substâncias, elas liberam algum gás no ambiente? Liberam gás carbônico, certo? Ó, então aqui nós temos, pessoal, biorremediação é o uso de micro-organismos, fungos e bactérias do gênero Pseudomonas ou plantas para descontaminar, limpar e purificar áreas ambientais que foram afetadas por algum poluente. Do nome podemos concluir algo como remédio vivo, é inofensivo às pessoas, plantas e animais. Então, a biorremediação é algo bom, ok? Normalmente, biorremediação está associada com a questão da maré negra, o derramamento de petróleo. Mas biorremediação você também pode utilizar no solo, você pode utilizar em esgotos. Existe uma série de outras situações que você pode usar a biorremediação. Você pode usar a biorremediação para despoluir o lençol freático. Existem muitas aplicações. Inclusive, qual é o problema da biorremediação? Qual é o único ponto positivo, pessoal? É que ela é lenta. Se tem um ponto positivo da biorremediação, é que ela é lenta. Demora muito tempo para se degradar uma grande quantidade de substância. Entretanto, o homem é o homem, né? Ó, você junta a questão da biorremediação com a biotecnologia. O que o homem faz? O homem ele altera os genes desses micro-organismos, para que eles acelerem o processo de degradação. Então, para tudo tem um jeito, beleza? Poluição sonora, pronto. Outro tipo de poluição que eu queria falar com vocês e que eu acabei esquecendo na última aula. Ó, poluição sonora, pessoal. Isso aqui também é muito importante. Aí eu coloquei aqui na imagem um porto,
né? A imagem aqui da direita é um porto. E aqui na esquerda tu tem uma... Meu Deus do céu, até me esqueci o nome agora disso aqui. Alguém me ajuda aí, por favor? Como é o nome dessa estrutura que está aqui à direita? Ilha de Fé, o filme, né? Plataforma, rapaz, plataforma. Vamos lá, pessoal. Então eu coloquei aqui ó, uma plataforma de petróleo e eu coloquei aqui também um porto. Pessoal, prestem atenção. Antes de falar disso aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre pássaros. Pássaros. Aves. Meu Deus do céu. O que acontece? Os pássaros, curiosidade. Os pássaros, meus amores, eles têm um coração mais acelerado que o nosso. Os pássaros, o coração de um pássaro bate muito rápido. Então, o pássaro, ele se incomoda muito com barulho, com poluição sonora. Então, é tanto que quando você anda no meio do mato, qualquer barulho que você faça, o pássaro se espanta, ele vai embora, ele voa. Ok? Justamente porque ele tem um metabolismo agitado. A poluição sonora incomoda muito os pássaros. Se você prestar atenção, nas cidades, dificilmente tu vê um pássaro. Tu vê diversidade de pássaro. Existem alguns pássaros que se adaptaram bem à cidade, como os pombos, bem-te-vis. Então, tem alguns pássaros que se adaptaram à poluição sonora. Mas, no geral, a maioria dos pássaros, pessoal, a maioria dos pássaros não gostam de poluição sonora, justamente pelo que eu acabei de explicar. Eles têm o bichinho, eles têm o coração agitado, né? Então, eles não gostam muito de barulho. Beleza? Dito isso, olhem essas estruturas aqui. Certo? Pessoal, você pode imaginar a quantidade de barulho que tem em um porto ou a quantidade de barulho que tem em uma plataforma, porque aqui na plataforma está chegando helicóptero, está saindo helicóptero, está chegando barco constantemente. Então, é uma quantidade de barulho muito grande, tem uma poluição sonora muito grande. E daí, professor, não se esqueça disso aqui, ó. Alguns animais, eles se localizam, eles se orientam por ecolocalização ou biosonar. É o caso, por exemplo, da baleia, é o caso, por exemplo, do golfinho. Então, e daí, professor? Quando você faz uma plataforma dessa no meio do mar, além do risco de ter acidentes, derramamento de petróleo, enfim, pessoal, tem a questão também da poluição sonora. É por isso que muitas vezes você acaba não entendendo. É por isso que muitas vezes a baleia, ela encalha na praia, um golfinho encalha na praia, o tubarão encalha na praia. Por quê? Por causa da poluição sonora. Esses animais, eles se localizam, como eu falei para vocês, por ecolocalização. Se tem muito barulho, eles ficam desorientados, eles acabam perdendo o seu rumo, a sua localização, e acabam indo para a praia e acabam encalhando. Então tem uma série de problemas que a gente muitas vezes acaba não vendo. Esse é um deles. Então, a poluição sonora, ela traz muitos problemas para os outros seres vivos. Nós nos habituamos relativamente bem à poluição sonora, né? A não ser quando é muito barulho. Quando é muito barulho, você acaba ficando perturbado, acaba ficando estressado, mas, no geral, você se adapta muito bem. Agora, os outros animais são mais sensíveis. E o homem não quer nem saber, né? E o homem não quer nem saber disso. Acaba fazendo o que dá na telha dele. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Deixa eu ver aqui o chat. Eu tô gostando hoje da participação de vocês, viu? Tá show. Bem-te-vi é um animal realmente maravilhoso. Só me lembra muito a casa da minha avó. Muito bem-te-vi também na casa da minha avó. A Carliane aqui, ela fez uma contribuição excelente. Ó, ela diz o seguinte: eu li um dia que as torres das eólicas são responsáveis por grande parte das mortes dos pássaros. Pessoal, vamos lá. Energia eólica é uma energia limpa. É uma das mais limpas que nós temos. Como eu falei para vocês na aula passada, aproximadamente 90% da nossa energia aqui no Nordeste vem de energia eólica. Eu sou favorável, certo, à implantação de energia eólica, até porque a gente precisa de energia para sobreviver. Hoje o ser humano ele não consegue mais viver sem energia elétrica. Entretanto,
Entretanto, a Carlinha aqui, ela está coberta de razão. Está coberta de razão, pessoal. Existem muitos estudos, além do impacto ali naquela área, né? Além quando você vai fazer um parque eólico, além do impacto ali naquela área, porque ali você vai mover a areia, vai construir as torres, enfim, gera um certo impacto ambiental naquela área, porque existem seres vivos morando ali. Então, além desse impacto, tem a questão do barulho também, que incomoda a vizinhança, incomoda muitos animais, e realmente, uma das coisas que é muito destacada como ponto negativo das eólicas é em relação aos pássaros. As eólicas, elas acabam matando muitos pássaros, isso aí é verdade. Belezinha? Ó, assoreamento. Fotossíntese seria melhor se a gente pudesse fazer, né? Muito bem. Ó, assoreamento, pessoal. Esse aqui é um dos assuntos que mais me incomoda. Porque eu não falei para vocês, é até uma questão da nossa aula, da nossa atividade, pessoal. Quais são os 3 principais problemas ambientais do Brasil? São 3. Ó, na ordem: desmatamento, queimadas e assoreamento. Então, normalmente, quando você faz o desmatamento, você acaba depois fazendo a queimada. E, normalmente, quando você faz o desmatamento, dependendo da área que você desmata, você vai causar o assoreamento. Por que que me incomoda? Já falei, é um dos principais problemas ambientais aqui do Brasil e também do nosso município de Amontada. Pessoal, Amontada ela tem uma particularidade, assim como muitas cidades aqui do Ceará. O nosso município, a sede do município, ela surgiu nas margens de um rio. Né? A sede é nas margens do rio Aracatiaçu. Evidentemente que, querendo ou não, ia ter algum impacto sobre o rio. Já que você tem uma população grande próxima às margens de um rio, vai ter um impacto. O problema é que o nosso rio, ele, infelizmente, as pessoas não dão importância para o rio Aracatiaçu. Então, as pessoas acabam fechando os olhos para muitas coisas erradas que ocorrem no nosso rio. Então, vamos lá, ó. Questão do assoreamento. Assoreamento é o acúmulo de areia no solo desprendido de erosões e outros materiais levados até rios e lagos pela chuva ou pelo vento. Quando isso ocorre, cabe às matas ciliares, servirem de filtro para que este material não se deposite sob a água. Quando as matas são indevidamente removidas, rios e lagos perdem sua proteção natural e ficam sujeitos ao assoreamento e ao desbarrancamento de suas margens, o que agrava ainda mais o problema. Pessoal, ó, isso aqui é muito fácil de entender. Acho que tem imagem aqui. Pronto, tá aqui, ó, a imagem. O que acontece? Assoreamento está relacionado também com um fenômeno chamado lixiviação. Lixiviação. Professor, o que é lixiviação? Lixiviação é a ação da água da chuva. É quando a água da chuva ela carrega o solo e os nutrientes para um corpo d'água. Beleza? O que acontece aqui, pessoal? Ó, o correto é nas margens de um rio você ter a famosa mata ciliar. Porque a mata ciliar ela vai proteger aquele rio. A mata ciliar, ela é uma espécie de filtro. Ó, tu tem aqui a primeira imagem, tu tem aqui um rio sem mata ciliar. Então, quando chove, devido à força da água da chuva, vai ocorrer a lixiviação. Essa água ela vai arrastar para o corpo d'água, ela vai arrastar para o rio o solo que está ali na superfície desprendido e os nutrientes. Arrasta para o fundo do rio. Consequentemente, pessoal, o rio ele vai ficando mais raso, porque tu vai depositando materiais aqui no fundo dele. Ó. Como tu vai depositando material no fundo do rio, ele vai ficando cada vez mais raso. E sem a mata ciliar, vai ocorrer aqui o famoso desbarrancamento. Então, os barrancos aqui vão caindo para dentro do rio, ele vai ficando mais raso e ele vai ficando mais largo. Então, o assoreamento ele causa basicamente isso.
O rio, ele fica mais raso, porque a terra vai para o fundo do rio, carregado pela água da chuva e também pelo desbarrancamento. E além de ficar mais raso, o rio ele fica mais largo. Consequentemente, acredite se quiser, pessoal, a água desse rio ela vai ficar mais quente. Acreditam nisso? A água do rio fica mais quente por causa do assoreamento. E a água ficando mais quente, você já sabe, né? Vai ter o problema lá com o oxigênio. Pode ter problema com o oxigênio, dissolução de oxigênio na água. Por isso que as matas ciliares são tão importantes. Porque as matas ciliares, elas filtram. Elas não deixam, pessoal, de jeito nenhum, esses sedimentos passarem. Ela não deixa, por exemplo, o lixo passar. É muito comum a água da chuva carregar o lixo para o rio, para o riacho. Se você tem uma mata ciliar, que a mata ciliar vai impedir. Inclusive, a mata ciliar é uma APP. APP, professor, que diabo é APP? Área de Preservação Permanente. Ou seja, pessoal, por lei, nós não podemos mexer nas margens de um rio. É proibido. O Eduardo aqui ele deu uma contribuição. Professor, a retirada de areia que acontece muito no rio Aracatiaçu é outro problema. Porque normalmente, pessoal, você tira a areia, sabe de onde? Você tira a areia das margens do rio. Então você acaba largando o rio cada vez mais. Então, assim, é um problema sério porque, por exemplo, eu nunca vi nenhum político aqui do nosso município tocar nesse assunto. Porque ele é muito delicado. Existem pessoas que trabalham com isso. Existem famílias que dependem disso. Mas eu acho que a gente deveria procurar uma forma mais sustentável para que o dano não fosse tão sério como é. O nosso rio, pessoal, hoje, existem trechos do rio Aracatiaçu que está completamente assoreado. Dentre outras coisas, por causa da retirada das matas ciliares para plantar, as pessoas plantam muito nas margens do rio, porque são áreas férteis, a galera desmata, tira a mata ciliar e planta. Aí quando chove, todo o solo e os nutrientes vai para dentro do rio, o rio fica raso. Aí vem uma pessoa, tira a areia aqui das margens do rio, o rio vai ficando cada vez mais largo. Olha aqui, ó. Olha o que diz a lei. Ó. A menina tá perguntando aqui. Pessoal, tem muita gente botando mensagem, não tá dando para me ler tudo, porque senão a aula para. Ó. Por que fica... a Carlene tá perguntando, eu disse aqui que aquecia, né? Por que aquece, pessoal? Vamos lá, ó. Presta atenção. Por que vai aquecer? Porque vai ficar mais raso. Ficando mais raso, a luz penetra com mais facilidade. Então aquece mais rapidamente. Se fosse fundo, a luz ela só ia até uma altura. Ia aquecer apenas a superfície. A parte de baixo ia ficar geladinho. Quantas vezes, quem tomou banho de rio aqui sabe, né? Quantas vezes eu estava lá tomando banho de rio e a parte de cima muito quente e a parte de baixo muito fria. Justamente por isso, né? Porque o sol, ele bate ali na superfície, ele aquece aquela região da superfície e embaixo fica frio. Então a água não esquenta tanto. Se tu tem apenas um filamentozinho de água, se o rio é raso, ele vai esquentar. Certo? E outra coisa, o rio, por ser mais largo, a velocidade dele diminui. A velocidade dele diminuindo, ele vai receber mais insolação e, consequentemente, vai aquecer mais. Beleza? O Gabriel está falando aqui da questão do... Quando estava no 6º ano, já fiz, juntamente com o Arthur, no projeto de revitalização das margens do rio Aracatiaçu. Interessante. Na verdade, eu já vi muitos professores trabalham essa temática com os alunos, principalmente no ensino fundamental. Certo? Mas assim, pessoal, o projeto é uma iniciativa, né? Seria interessante que tivesse algo mais concreto por parte dos nossos representantes. Agora aqui, ó. Lembra que eu disse que não pode mexer de jeito nenhum em mata ciliar? Pessoal, eu sou bicho do mato, sabe? Eu sou do interior, gosto muito do interior. Sempre, todos os dias eu vou para casa da minha avó. E eu estou indo pela pista, porque pelo rio tem uma grande quantidade de água e não é interessante passar por dentro da água, né? Então eu acabo indo pela pista. Mas o rio, as poucas vezes que eu vou pelo rio, o rio, aqui perto da minha casa, pessoal, completamente cercado. As pessoas cercam o rio.
como é que uma pessoa cerca o rio, pelo amor de Deus? Então você não consegue transitar no rio de jeito nenhum, tudo cercado, tudo loteado, como se o rio tivesse dono. Aquilo ali me dá uma angústia tão grande. Mas vamos lá, ó. Largura do curso d'água. Então, se tu tem um riacho, um rio, de até 10 metros de largura, tu tem que preservar, pessoal, 30 metros de mata ciliar de cada lado. Aqui, ó, tem um rio. A largura do rio é até 10 metros. Tu tem que ter 30 metros de mata ciliar de um lado e 30 metros de mata ciliar do outro lado. Se for um rio de 10 a 50 metros, como é o nosso aqui, Aracatiaçu, então, no caso do Aracatiaçu, deveria ter 50 metros de mata ciliar em ambas as margens. De 50 a 200 metros. Aí a metragem para a mata ciliar em cada margem seria maior, 100 metros. De 200 a 600 metros. As matas ciliar deveriam ter uma margem de 200 metros. Superior a 600 metros. Professor, tem algum rio com margem superior a 600 metros? Tem, pessoal. No rio Amazonas, tu vai encontrar o rio, determinadas partes do rio com largura com vários quilômetros de largura, vários quilômetros. Então, tu não consegue ver de um lado para o outro, de tanta água que é. Então, nesse caso, tem que ter pelo menos 500 metros em cada margem de mata ciliar. Aqui não tem nada, o pessoal desmata. Pessoal, assim, para quem é agricultor, é aquela questão da cultura antiga, né? É igual as queimadas. É igual queimada. Queimada é algo errado, é ruim, você acaba prejudicando o solo. Vou já falar para vocês. Mas para você convencer essas pessoas que é algo ruim, você teria que dar algo em troca. Beleza, você não vai fazer queimada, mas o que eu vou fazer no lugar? É igual essas pessoas que são agricultoras que plantam ali nas margens do rio, porque realmente é como eu falei para vocês. A gente mora, pessoal, no semiárido. Então, assim, a terra é seca. As margens do rio é realmente a área mais fértil. Então, você convencer uma pessoa para não plantar nas margens de um rio é difícil, viu? A gente tem que ter um trabalho de educação, de convencimento. Olha aqui, Rio Aracatiaçu, ó. Olha como ele está assoreado. Bicho rei raso, largo. Ele não era dessa largura de jeito nenhum. Aí eu coloquei aqui, ó, as pessoas tirando a areia das dunas, rapaz. Tirando a areia das dunas. Oh, meu Deus do céu, duna também é área de preservação permanente. Mangue é área de preservação permanente. O pessoal não tira, oh, meu Deus do céu. Tirando aqui a areia para vender. E aí eu coloquei essa imagenzinha aqui, né, do S lá, da Praia de Moitas. Por quê, pessoal? Dependendo do grau de assoreamento do nosso rio, vai chegar um momento que essa área aqui, que é um ponto turístico, ela vai ser prejudicada, né? A vazante dela pode diminuir, a quantidade de água nela pode diminuir. Então a gente tem que cuidar. Na verdade, a gente deveria cuidar do rio todo, e não só de uma parte do rio. Exatamente, Gabriel. Eu que o diga, viu? As queimadas, vamos falar de queimadas agora. Pessoal, eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque o tempo já está se exaurindo. Ó, as queimadas é uma prática primitiva da agricultura. Então, queimada é algo que é feito, pessoal, há muito tempo. Há muito tempo já, os agricultores utilizam a queimada como uma prática, certo? Para que se faz queimada? Principalmente para fazer a limpeza do terreno. Então, normalmente, se desmata o terreno, né? E depois de fazer o desmatamento, toca-se fogo naquele material que foi limpo. Objetivos da limpeza desses terrenos: cultivo de plantações e formação de pastos, criação de gado. Então, para você criar gado, é interessante que você tenha pasto, né? E para ter pasto, você tem que desmatar e, consequentemente, fazer queimada. Então, assim, a criação de gados, pessoal, é necessária, é importante, certo? É uma atividade comercial muito relevante, principalmente no Brasil, mas é algo que traz um problema ambiental muito sério.
uso de fogo pode ser de forma controlada e pode ser de forma descontrolada também, né? Pessoal, forma controlada, normalmente a pessoa quando vai fazer uma queimada de forma controlada, ele limpa o entorno da região. Ele limpa o entorno da região justamente para que o fogo não se espalhe. Já em uma queimada descontrolada, o vento faz o trabalho, né? O indivíduo ele acaba não tendo controle daquela queimada e muitas vezes acaba destruindo uma grande área. A gente está tendo sérios problemas agora de queimada, por exemplo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo os noticiários, provavelmente, a questão das enchentes. Está tendo enchente na Índia, na Turquia, na Alemanha. Então, assim, locais que normalmente não era para ter enchente. E agora está tendo. E locais que não eram para ter queimadas, agora está tendo queimada. Por quê? Aquecimento global. Aquecimento global. Ontem eu vi uma reportagem sobre a questão da distribuição de chuva no Brasil. De acordo com essa reportagem, a quantidade de chuva no Brasil ela é basicamente a mesma dos anos anteriores. O problema é que agora está tudo desregulado. Então está chovendo muito em determinadas áreas que não chovia e em outras áreas não está chovendo nada. Então esse é o problema, né? Você acaba mexendo, interferindo no ciclo da água, interferindo no ciclo das chuvas. A questão das queimadas ela é feita já desde muito tempo, assim como o desmatamento, né? O desmatamento ele é feito aqui no Brasil desde o descobrimento do Brasil. Lembra lá a questão do pau-brasil? Muito bem. Então aqui, ó, segundo o INEP, de junho a novembro, grande parte do país é acometido por queimadas em todas as regiões, com maior ou menor intensidade. Por que esse período é o período que se faz as queimadas, pessoal? Porque é o período que antecede aqui o inverno, né? Aqui no Nordeste, né? De junho a novembro, o caboclo limpa o terreno e prepara para plantar. Aqui, ó, queimadas no Brasil por biomas. Observe que o bioma que mais sofre com queimadas, pessoal, é o Cerrado. 48% das queimadas do Brasil ocorrem no Cerrado. Depois vem a floresta amazônica. E detalhe, no Cerrado, pessoal, a flora do Cerrado, né, as plantas do Cerrado, elas já estão adaptadas a esse ambiente de queimadas. Então, muitas queimadas no Cerrado, elas ocorrem de forma natural, sem interferência do homem. O problema é que nos últimos anos tem se acentuado bastante a quantidade de queimadas, focos de queimadas nesses biomas. Claro, com a interferência do homem. Aqui, ó, fatores que aumentam o risco de queimada. Sol forte, nossa região, solo árido, onde a gente mora, vegetação seca, onde a gente mora, e a ação do homem. Durante as queimadas, pessoal, qual o problema da queimada? Você mata muito... Primeiro, lembra lá a definição de hábitat? Hábitat é o local onde uma espécie vive. Se tu queima uma determinada área, tu tá destruindo o hábitat de muitas espécies. Segundo, muitas dessas espécies elas não conseguem fugir, não conseguem sair a tempo, então acabam morrendo. E terceiro, pessoal, quando você faz queimada, 1, 2 vezes, assim, não de forma constante, né, um período longo, né, para fazer uma queimada, é algo bom, porque a cinza ela é repleta de nutrientes. Entretanto, quando você faz queimada todos os anos, o solo fica pobre, ele fica desprotegido, você mata os micro-organismos que estão no solo, que são importantíssimos. O fogo é normalmente empregado para fins diversos. Na agropecuária, na renovação de áreas de pastagem, na remoção de material acumulado, no preparo manual de plantações. As queimadas liberam gases tóxicos, como o CO2. Então, assim, ó, o CO2 ele é liberado devido à queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, além de liberar o CO2, liberam também o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. No caso das queimadas, libera-se o gás carbônico. Então, o que poluem a atmosfera, deixando-a mais suscetível a fenômenos que prejudicam o meio ambiente, como o efeito estufa, inversões térmicas, que a gente viu ontem,
e o aumento no buraco da camada de ozônio. Pessoal, nesse slide aqui tem um erro. Alguém saberia me dizer qual é o erro? Qual é o erro que está nesse slide aqui? Liga o microfone aí, alguém. Era para estar vermelho, não, azul? Como é? Era para estar vermelho a área em azul, não? Não, não é isso não. O erro que está é esse aqui, pessoal. Ó, as queimadas, elas não interferem no buraco da camada de ozônio, não. O buraco da camada de ozônio são os gases CFCs, clorofluorcarboneto. Então, quem fez esse slide aqui, que eu peguei da internet, fez errado. E eu deixei errado justamente para ver se vocês encontravam o erro. Então, as queimadas, elas interferem no efeito estufa, no aquecimento global, na inversão térmica, mas ela não interfere no buraco da camada de ozônio, não. Fatores que elevam o número de queimadas. O desconhecimento, né? Não conhecimento dos perigos, fiscalização nem sempre eficiente, falta de técnicas agrícolas mais modernas, fatores climáticos, as queimadas e suas consequências. Aqui, pessoal, doenças respiratórias. Então, o indivíduo, quando faz queimada, ele vai gerar tudo isso aqui, ó. Bronquite, asmas alérgicas, pneumonia, rinite, doenças na pele como câncer de pele, queimaduras na pele. Consequência das queimadas na floresta, na flora. Morte total das plantas e desertificação. Perda do banco de sementes no solo. Lembrando, pessoal, quando tu queima, tu mata todos os micro-organismos que estão ali no solo, que são importantes, que vão fornecer nutrientes para o solo. E tu também queima, tu mata todas as sementes que estão no solo. Tem um banco de semente no solo. Então, quando tu queima, tu acaba destruindo esse banco de semente. Os solos ficam empobrecidos com o passar do tempo e favorece o aparecimento de ervas daninhas. Se tu tira toda a vegetação, quem é que vai tomar de conta? Aquelas plantas que são mais resistentes, as ervas daninhas. Consequência das queimadas na fauna. Para os pássaros e outros animais, significa a perda do local em que vivem e muitas vezes a sua morte. Desertificação por causa das queimadas, pessoal. Existe um sério risco. Pessoal, existe um sério risco da floresta amazônica daqui a alguns anos se tornar cerrado e do nosso cerrado se tornar um deserto. Ok? Inclusive, aqui no nosso bioma, né, na Caatinga, existem já áreas em processo de desertificação. Próximo aqui de Amontada, no município de Irauçuba, existem áreas que são desertos, pessoal. Existem áreas no processo de desertificação. Então, a vegetação acaba totalmente, os solos perdem suas propriedades e tornam-se inférteis. Então, é um desertozão mesmo, beleza? Então, as queimadas, elas proporcionam isso. Se você queimar durante muito tempo um determinado terreno, ele vai ficar pobre, infértil, não vai mais aparecer vegetação e, claro, vai gerar o processo de desertificação. Belezinha? Tem um carro aqui fazendo barulho aqui, tá me incomodando muito, mas vai dar certo. A queimada e seu efeito econômico. Do ponto de vista energético e econômico, é considerada uma irracionalidade, uma vez que desperdiça uma enorme quantidade de energia. E por empobrecer o solo, aumenta a necessidade de adubação química. Pessoal, você faz a queimada, né? Limpa lá o terreno. Só que você vai gastar dinheiro com adubo, porque o terreno ele fica pobre, ele fica infértil. Sem falar que você desmatou, queimou. Depois de um certo tempo, aquela área fica infértil, aí você tem que desmatar outra área e fazer queimada novamente. Então, realmente é algo irracional. Desmatamento. Como já foi colocado assim aqui no chat, pessoal, assim como as queimadas, o desmatamento ele ocorre desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Lembra lá que eles tiveram, a primeira coisa que eles tiveram interesse aqui no Brasil foi o pau-brasil. Então começaram a desmatar a nossa Mata Atlântica. Aí eu trouxe aqui dados atuais para vocês, ó. Desmatamento. O número de alertas de desmatamento explodiu em 2020. Foram 74.218, um aumento de 30% em relação a 2019. Isso aqui, pessoal, são os avisos, os alertas de desmatamento. Olha a quantidade de focos de desmatamento que tem no Brasil.
Desmatadores passaram, pessoal, ó, por 13.853 quilômetros quadrados. Uma área 9 vezes maior que a cidade de São Paulo. Então, ano passado, se desmatou uma área, pessoal, 9 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Esse desmatamento causa vários problemas, como perda da biodiversidade. Ó, tu vai desmatando, tu vai perdendo biodiversidade vegetal. E também animal, porque os animais vão desaparecer daquela região. Fiscalização não existe mais. Pessoal, agora tem um detalhe. Nunca existiu fiscalização no Brasil no que se refere a queimadas e desmatamento. Era muito pouco mesmo. Hoje esquece. Hoje não tem nada, zero de fiscalização. Então, desmatamento, causas, perda da biodiversidade, empobrecimento do solo, né? O solo vai ficar desprotegido, solta gás carbônico na atmosfera, se tu queima ali a vegetação, vai soltar gás carbônico, vai provocar erosões porque o solo fica desprotegido e vai também causar mudanças no clima. O desmatamento no Brasil ocorre principalmente para a agropecuária, ó, pessoal, agricultura e criação de animais. Processo de construção de estradas hidrelétricas, mineração e urbanização. Não se esqueça da urbanização. Desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal é aquele feito sem a concessão de licenças pelos órgãos ambientais responsáveis. Conforme os cálculos do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em 2002, faz tempo, o desmatamento na Amazônia era maior do que o território francês, cara. Então, já em 2002, a área desmatada na floresta amazônica era maior do que o território francês. E dessa área desmatada, 80% era ilegal. A maior parte do desmatamento no Brasil, ele é ilegal. A urbanização, não se esqueça, a urbanização, ela contribuiu bastante para o desmatamento do nosso país. Não se esqueça, pessoal, que o bioma mais afetado, aquele bioma que foi mais afetado durante a história, que foi mais danificado, foi a nossa querida Mata Atlântica. Por quê? Porque a Mata Atlântica ela se situa ali na costa litorânea brasileira, que é onde estão as principais cidades. Então, a urbanização das cidades fez com que o desmatamento aumentasse bastante. O crescimento das cidades também tem influência no desmatamento. Com o crescimento populacional, foi preciso mais moradia, então foi derrubado mais mata para a construção de casas, condomínios, de rodovias e estradas. Para cruzar o país também são derrubadas grandes faixas de floresta. Causas do desmatamento no mundo. As principais causas do desmatamento são uso da área para agricultura e pecuária, procura de madeira, sobrepastoreio, queimadas e práticas inadequadas de agricultura. Outro fator que influenciou o desmatamento foi a urbanização. Consequência do desmatamento, só estou indo rápido porque eu estou tentando terminar aqui ligeirinho, viu? Consequência do desmatamento. Vamos lá. Diminuição da biodiversidade, destruição das tribos indígenas, erosão e empobrecimento do solo, enchente nos rios, elevação da temperatura, desertificação e proliferação de doenças e pragas. Acho que esse é o último slide, esse aqui. Poluição radioativa, pessoal. Vamos lá, estamos terminando. A poluição radioativa é considerada a mais perigosa. Aí você se pergunta, professor, por quê? Por que a radiação ela é tão perigosa, pessoal? A radiação ela é uma onda eletromagnética, certo? Então, ela penetra na nossa pele, ela penetra nas nossas células e elas danificam o nosso DNA, causando mutações. Então, ela é extremamente danosa. A gente tem que evitar o máximo possível a radiação. Só que tem um porém, pessoal. Todo ser vivo, vocês vão estudar isso em física, se eu não estou enganado. Todo ser vivo, ele emite uma certa quantidade de radiação, mas muito pequena. Se você pegar qualquer ser vivo, na verdade, qualquer ser vivo, ele emite radiação, só que em pequenas quantidades. Existem alguns elementos que são extremamente radioativos, que liberam uma grande quantidade de radioatividade. Nesse caso, essa radioatividade, ela penetra no seu corpo e ela interfere no seu DNA,
causa mutações irreversíveis, ou seja, pode causar a morte do indivíduo. Beleza? Em nosso ambiente já existe uma certa quantidade emitida naturalmente, acabei de explicar. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, foram criadas usinas nucleares, surgiram então novas formas radioativas criadas pelo homem. O homem, a fim de aproveitar a energia, fabricou a bomba atômica e a utilizou, porém, para fins pacíficos. As explosões nucleares foram as primeiras fontes de poluição radioativa lançadas no ambiente. A água utilizada na refrigeração das usinas continha grande quantidade de radioatividade ao ser devolvida ao meio ambiente. O armazenamento de resíduos radioativos, como lixo atômico, apesar da segurança tomada, podem ocorrer vazamentos de material radioativo. Aqui, pessoal, ó. Agora sim. Último slide, o último. Vamos lá, o último. Acidente com Césio 137 em Goiânia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aqui. Acidente com Césio 137 em Goiânia. Pessoal, teve um desastre nuclear aqui no Brasil, né? O desastre nuclear que teve no Brasil foi esse aqui que está no slide. O acidente com Césio 137 em Goiânia. Esse foi o acidente nuclear que nós tivemos aqui no Brasil, ok? Inclusive foi um dos maiores do mundo. Deixa eu explicar como foi que aconteceu, pessoal. Ó, em 13 de setembro de 1987, ou seja, um ano depois, Chernobyl, né? Chernobyl foi 1986. Um ano depois, teve um acidente aqui no Brasil. Teve início o maior acidente radiológico do Brasil em Goiânia, capital do estado de Goiás. A fonte causadora do desastre foi um aparelho de radioterapia deixado em uma clínica desativada. Pessoal, olha o que aconteceu. Deixa eu explicar para vocês. 2 catadores de lixo entraram em uma clínica abandonada e acharam lá um aparelho de radioterapia. Eles decidiram levar esse aparelho de radioterapia para vender no lixão, no ferro velho, perdão, para vender no ferro velho. Levaram, chegaram no ferro velho, venderam, o dono do ferro velho comprou, e o dono do ferro velho ele desmontou esse aparelho. Ao desmontar esse aparelho, ele se deparou com o Césio 137, que é um elemento extremamente radioativo. Pessoal, só por ter se aproximado desse elemento, ele relatou que muitos familiares dele tiveram caganeira, certo? Disenteria, só por se aproximar. Só que ele foi além. Ele dividiu entre os familiares esse Césio 135. E tiveram 4 mortes, se eu não estou enganado. 4 pessoas morreram. Dentre elas, uma criança, pessoal, que engoliu o Césio 135. O pai da criança, que era irmão do dono do ferro velho, colocou embaixo da cama da criança o Césio 135 porque ele brilha no escuro. Ele brilha muito no escuro, ele é muito bonito no escuro. Colocou para causar uma surpresa na criança, né? Aí a criança passou pelo corpo, foi comer, não lavou as mãos e acabou ingerindo junto com o ovo. Ela comeu um ovo e junto com o ovo ingeriu o Césio 135. Morreram 4 pessoas. E, inclusive, causou um alvoroço muito grande na cidade de Goiânia. As pessoas não queriam nem deixar esses 4 falecidos, né? Ó, morreram 4 pessoas oficialmente. Mas a quantidade de pessoas contaminadas ainda provoca discussão. O governo federal reconhece 120 pessoas que foram contaminadas. O negócio foi tão sério que eles não queriam nem deixar enterrar as pessoas lá no cemitério da cidade. Porque eles estavam com medo da radiação se espalhar. Só que essas pessoas foram enterradas em caixões de chumbo, justamente para que a poluição não se espalhasse. Beleza?